Olá, gente, boa noite. Estou chegando ao vivo aqui pelo Facebook para conversar um pouquinho com vocês. Conforme eu prometi ontem, cá estou para conversarmos sobre situações que acontecem dentro do nosso processo emocional que fazem com que a gente tenha reações impactantes. E se teve uma coisa que mexeu muito com o povo brasileiro, foi todo esse processo da pandemia. Por isso eu quero dizer para vocês quais foram os impactos mais fortes que causaram no seu processo emocional toda essa história. É impressionante como todo esse processo de pandemia mexe demais com todo mundo. E o nosso povo, como brasileiro, né? Nosso povo brasileiro também sentiu os impactos de todo esse processo. É por isso que eu estou aqui, são 10 horas, 39 minutinhos, para conversar com vocês a respeito disso, tirar as dúvidas, mandar um abraço para todo mundo. Carla e Anderson, Bartolomeu está assistindo, bem-vindo. E Thaís também está assistindo, seja bem-vinda. Que bom ter vocês aqui. Tentar interagir um pouco com vocês, esse momento do dia para a gente pensar, refletir, tentar entender o que está acontecendo com a gente, com os outros, tentar entender todo o movimento que acontece conosco. É muito importante esse momento aqui. Enquanto você compartilha, chama mais gente para conversar. Hoje, especificamente, eu quero que você descubra quais foram os impactos nos seus processos de emoção que toda essa história da pandemia causou. Se você sente que isso de alguma forma atingiu você, se você sente que de algum jeito isso te machucou, te entristeceu, te aborreceu, hoje é o dia de pensarmos juntos, de refletirmos sobre isso, tá bom? Um abraço a todos que estão aqui participando, entrando. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você conhece. Se você ainda não tem o telefone e o WhatsApp para entrar em contato, está aqui na descrição do vídeo. E como eu venho dizendo para vocês, nós estamos com um trabalho de brasileiros voluntários incrível. Tem muitos profissionais voluntários para atender, para orientar, para conversar. Por isso eu estou chegando aqui para conversar com você, para tirar suas dúvidas e para divulgar, mostrar para você como você pode ajudar alguém ou se ajudar no momento de dificuldade que a gente está vivendo. Deixa eu aproveitar. Francisley Alves, boa noite, estamos juntos, doutora. Um abraço, viu? Que bom ter você aqui, estamos juntos. Acabei de entrar aqui ao vivo nessa live e eu quero conversar com as pessoas a respeito dos impactos que a emoção teve com todo esse processo da pandemia no nosso país. Então participe com a gente. Além do Francilei, tem a Sidneia Batista, Raquel Durães, Thaís Topedo, Carla, Anderson, Bartolomeu e todos que estão entrando aqui ao vivo para participar dessa live. Acabei de chegar aqui com vocês e quero explicar sobre os impactos que a sua emoção teve a respeito de todo esse processo. A Meire também está assistindo, bem-vinda, Meire. É uma das psicólogas do grupo que também ajuda voluntariamente a atender, a orientar, a realizar plantões emergenciais mediante o momento de calamidade que a gente tem vivido. Cada um pode doar um pouco, se ajudar um pouco, como é importante cada um de nós se doar um pouquinho, ajudar o próximo. Se você é profissional de saúde ou um profissional ou alguém da área da educação que queira ajudar, participe, você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, você pode fazer a diferença na vida de alguém. É só entrar em contato comigo, você encontra aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp. É só entrar em contato que eu vou poder explicar para você como você se cadastra, como você pode ajudar, como você pode fazer a diferença. E se você quiser usar dos serviços, querer entender como é que você pode ser ajudado, é só me chamar aqui também, que vai ser um prazer poder te ajudar. Neuma Pereira, Martinez Galdino, bem-vindos, boa noite. Oi, doutora Verusca, boa noite, boa noite. Boa noite também, Neuma. A Marinês está dizendo verdade, também está assistindo a gente. A apóstola Eliane Soares, bem-vinda, apóstola, é muito bom ter você aqui também com a gente. Um abraço a todos os queridos de sua igreja. Eu sei que tem sido todo um momento de adaptação, né, apóstola? Eu percebo que todo esse processo de não ter os cultos presenciais e ter só virtuais é todo um processo. Eu imagino que isso tenha sido um impacto também. Se você
sentiu o impacto com toda essa notícia da pandemia, quer entender como isso processou no teu processo emocional. Hoje é o dia de você participar e de estar aqui conosco. Deixa seu recadinho aqui. Apóstola, vocês que estão participando, quais foram os impactos que vocês sentiram quando perceberam que acordaram um dia e toda essa situação de pandemia estava instalada? Quem quiser falar, quem quiser anotar aqui embaixo para eu poder ler o recadinho de vocês, tá bom? Martinez está dizendo também, doutora, boa noite. Boa noite. Como é bom ter vocês aqui. São 10 horas 45 minutinhos. Eu estou falando sobre os impactos da emoção mediante as situações de pandemia. O primeiro impacto que nós tivemos, pensando aqui, o povo brasileiro, pensando o quanto nação, a primeira situação que nós tivemos foi ouvir a informação quando aconteceu na China. Eu atendo muita gente, eu sempre converso com muita gente, e eu pude acompanhar e pude ver tudo o que aconteceu mediante toda essa situação. E quando aconteceu na China, o povo brasileiro, por sentir que não estava tão próximo, por sentir que não era tão possível até então, um alastramento tão grande, nós nos compadecemos. Eu acho que isso foi o primeiro impacto no processo emocional. Nós nos compadecemos dos chineses, sofremos muito de ver tudo o que aconteceu ali. Mas no primeiro momento a gente não teve essa sensação de alastramento, propagação viral para a nossa nação. Num segundo momento veio um segundo impacto. Nossa, peraí, tá alcançando outros países. Será que isso vai chegar aqui? E aí eu percebo que algumas pessoas começaram a ficar mais tensas, mais preocupadas, e o impacto emocional fez com que muita gente já começasse a usar máscara, se proteger de alguma forma, evitar algumas aglomerações e tudo mais. Depois veio um terceiro impacto. Chegou no Brasil. Primeira vítima em fevereiro foi detectada. Isso fez com que algumas pessoas começassem a ficar bastante tensas e começou a ter uma preocupação muito grande do que poderia acontecer com o nosso povo, do que poderia acontecer no estado de São Paulo, que tem 21 milhões de habitantes, e nós fazemos parte dessa imensidão de gente. Como saber o que fazer? As informações nós não tínhamos ainda. Muitos não levaram a sério até naquele momento, acharam que por ter um caso só talvez não pudesse se alastrar tanto. Muitas coisas foram acontecendo. E aí os casos começaram a aparecer e ampliar. Isso causou um outro impacto emocional, onde as nossas emoções começaram a ficar um pouco mais tensas do que já estavam, e muitos medos também começaram a acontecer. E aí, como é que vai ser isso? Tem riscos de eu contrair, de pegar esse vírus? E os trabalhos, como é que vai ser? Já conto os próximos impactos, principalmente quando foi anunciado a necessidade de uma quarentena e de um isolamento social. Isso também causou muitos processos dentro do nosso processo de emoção. E eu já explico para você por que o seu processo emocional foi impactado com essa informação. Enquanto isso, 10h48, Martinez está dizendo, eu me preocupo muito com ela. Olha, doutora, a Júlia chorou muito hoje. Nossa, você sabe que a nossa emoção, ela fica extremamente abalada com esses processos que nós não temos como controlar. E é muito difícil para as pessoas. Depois, inclusive, eu vou ligar para a Júlia. Eu preciso ligar para a Júlia para conversar com ela, porque é muito difícil lidar com tudo que é desconhecido, esse medo todo do que está acontecendo, e ver pessoas queridas, que eu acho que é um impacto grande também, ver pessoas queridas adoecendo. Não que os outros não tivessem valor. Entendem? Todos nós temos muito valor, mas quando as pessoas estão próximas, quando estão perto de nós, parece que a situação é muito mais séria e grave, porque quando a gente começa a conhecer pessoas adoecendo, significa que está perto de nós, que poderia ser nós. Então pensar nisso tudo deixa o processo mental muito fragilizado. E nós precisamos nos fortalecer, porque o nosso processo emocional, quando fica fragilizado, faz com que o nosso sistema imunológico apresente uma queda, o que é um risco para cada um de nós. A Daniele Alves também, bem-vinda, Daniele, seja muito bem-vinda, boa noite para você. A Tereza também assistindo. A Tereza também é uma psicóloga voluntária do Brasileiros Voluntários, porque ela também se dedica a ajudar pessoas, tem desenvolvido plantões,
tem ajudado as pessoas a tentar tirar esse processo de dor tão grande, a tentar entender, realizar aconselhamentos, tentando ajudar. Essa escuta agora é muito importante, porque as pessoas estão angustiadas, tensas, nervosas, isoladas, depressivas, carentes, tudo isso ao mesmo tempo, e é difícil de coordenar tantas emoções. O Wilson também assistindo, bem-vindo Wilson Cazu, também participando aqui com a gente. Eu penso que cada um recebe a informação de uma forma, com um impacto diferente, mas acredito que dentre todos os impactos que todos nós tivemos, eu preciso assinalar especificamente 2 que foram muito fortes e têm acometido a população brasileira de uma forma muito intensa. O primeiro impacto, que eu creio que foi muito forte, foi o processo de negação. Isso não aconteceu só aqui no Brasil, aconteceu em muitos países. O processo de negação, ele é um processo emocional que nós temos quando nós não acreditamos que algo muito grande está acontecendo. Então, nós queremos negar aquilo, porque aquilo causa dor, causa medo, causa angústia, é assustador. Então, por conta disso, eu quero negar. Não é possível, eu vou negar isso, não tem como ser assim. Então, eu nego por medo de sofrer. Só que eu sofro e por isso também nego. Então, esse processo de negação tem feito, inclusive, muitos locais sofrerem amargamente hoje, porque quando a gente nega a importância de um isolamento, a gente está negando a possibilidade de proteção. A importância da gente tomar esse cuidado e começar a se proteger. Chama a dar mais alguns abraços, eu já falo de outro processo emocional impactante. A Kátia Patrícia Rodrigues, ela também é uma voluntária do Brasileiros Voluntários, também está nos ajudando na área de coaching profissional. Se você tem dúvidas a respeito da área profissional, quer saber o que fazer, como recriar, como reinventar, eu vou pedir para todos vocês que são voluntários e que trabalham, são brasileiros, voluntários, pessoas que estão se dedicando à Abrave e querem fazer a diferença, coloquem seus telefones aqui para a gente poder divulgar e poder de alguma forma também agradecer esse trabalho voluntário que vocês têm desenvolvido maravilhosamente, tá bom? Eu depois, a partir da semana que vem, eu vou divulgar todos os horários das lives que vão acontecer para você poder acompanhar, de todos os profissionais, de todos os que participam. Você vai poder interagir, vai poder fazer perguntas. Eu vou escolher algumas pessoas para entrar ao vivo comigo na live. Eu vou começar a gravar pelo Instagram logo em breve, então fiquem atentos às minhas redes sociais. Tem muitas surpresas boas para acontecer. Eu quero poder dar voz a você. Você vai poder entrar ao vivo comigo. Eu vou dar um tempo determinado na live que eu vou passar a fazer a partir da semana que vem pelo Instagram, que é uma outra rede social, e vou fazer aqui também. E você vai poder entrar ao vivo comigo. Eu vou colocar você aqui na tela, do meu ladinho, para conversar comigo. Então você vai poder conversar ao vivo comigo. Então é uma oportunidade de você conversar, tirar dúvidas, interagir comigo. Então fiquem atentos às minhas redes sociais, que logo logo eu já divulgo para vocês. São 10 horas e 53 minutos. Kátia Núbia, Gleice Vidal, Ronaldo Borges, Lene Santana. A Martinez está dizendo: olha, ainda bem que tem você para nos ajudar. Eu que agradeço, viu, Martinez? É muito importante esse auxílio. Eu acredito que cada um, quando oferece um pouco, dá a mão um pouco ao outro, nós fazemos a diferença na vida do ser humano. É isso que queremos, nós queremos ajudar. Por que a pessoa tem que ficar isolada, sozinha, sofrendo, se ela pode ter a mão do outro ali para ajudar? Mão no sentido figurado. É claro que a gente está vivendo isolamento, a gente não está nem podendo pegar nas mãos por conta de todo esse processo da pandemia. Mas dar mão é amar e ajudar. Independente do que você esteja fazendo, você está fazendo algo que faz bem a alguém. Todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos em algum momento um do outro. Não vivemos sozinhos, isolados. Nós estamos isolados por uma condição social momentânea, mas a nossa mente não tem limites. As nossas ações, elas atravessam paredes, elas atravessam distâncias. A ligação da internet nos aproxima dos telefones. Então, tudo isso pode ser feito.
que a gente não pode ficar parado, tá bom? Michele também participando. A Marinês está me elogiando. Obrigada, Marinês. Deus abençoe você, todos que estão participando. A importância da gente entender desses processos. Outro processo impactante para o nosso cérebro, quando a gente começou a ver tudo isso, é o medo da morte. As pessoas começaram a entrar em pânico em vários momentos, quando começaram a ver um volume de pessoas morrer muito grande, quando começaram a perceber que o volume de mortos era tão grande que até para poder enterrar seus mortos era complicado. Nós vimos isso em vários países. Como é difícil, gente. E é complicado porque você passa por todo um processo muito rápido, porque a pessoa passa mal, vai ser socorrido, morre, tem que ser enterrado às pressas, e por conta disso não pode ter muita gente no velório, o enterro também é limitadíssimo, 1, 2 pessoas, e você fica numa situação que você não consegue processar. Então o impacto na emoção que isso causa é gigante, o quanto de dor tudo isso causa. Por isso a importância da gente tentar estar com a cabeça muito tranquila, racional, para avaliar tudo isso, fazer a leitura de tudo isso, para a gente poder ultrapassar esse momento difícil. Não é fácil lidar com o medo, não é fácil lidar com o isolamento, não é fácil lidar com todo esse processo de quarentena, mas você consegue se você tiver um bom treino emocional para isso. Nós precisamos nos unir para poder passar esse momento. Por isso a importância das lives. Você que é profissional e ainda não gravou lives, grave. Converse com as pessoas, elas precisam de um apoio, de uma palavra, e as lives elas te oferecem essa possibilidade para um conjunto de pessoas. Como é importante, uma fala sua pode fazer a diferença na vida de outra pessoa. Outro impacto que a mente conseguiu sentir muito grande é a liberdade ser tolhida. Ninguém está proibido de sair de casa, mas se solicita que se fique em casa. Por quê? Para evitar propagação viral e isso te proteger sua família, proteger os seus. Porém, essa sensação interna, mental, emocional de prisão faz com que muita gente se sinta angustiada, muita gente se sinta aflita. E a importância da gente entender que você não está preso porque você está dentro de 4 paredes. A liberdade é muito mais ampla do que isso, é a sua mente. A nossa mente tem uma capacidade de transcender tudo isso. O que te prende não são paredes, é a sua mente. Tem muita gente que acha que está livre e está preso. E tem muita gente que acha que está preso e está livre. Nós precisamos entender isso. Solange Correia, boa noite, Solange. Um abraço para você, para sua família, para todos os professores da Unip. Meu beijo especial para todos os professores da Unip, para os coordenadores, para todos que fazem também um trabalho incrível, todos que estão na pós-graduação, no MBA e se desenvolvem, fazem um trabalho incrível. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento à Universidade Paulista, Unip, que faz um trabalho muito especial, e principalmente, Solange, através de você, através também do Marcos, como é importante o trabalho de vocês. E eu quero aqui publicamente agradecer e reconhecer esse trabalho, tá bom? Ana Paula Downit, também bem-vinda, pastora, apóstola. Como é bom ter vocês, pastores, presentes toda noite aqui comigo. Eu sempre chego por volta das 10h30, hoje eu atrasei uns minutinhos, mas eu sempre chego aqui por volta das 10h30 todos os dias para conversar com vocês, contar o que está acontecendo, ouvir vocês também, querer de alguma forma contribuir. Penso que juntos nós podemos pensar mais e melhor. A nossa qualidade de reflexão melhora quando a gente tem essa troca aqui. Como é bom ter vocês aqui. Se vocês quiserem dizer, eu queria ouvir vocês. O que foi mais impactante nas notícias de toda essa pandemia? Foi o isolamento? Foi a morte das pessoas? Foi o medo de perder o trabalho ou de não ter condições financeiras?
Foi o medo de passar fome ou ter dificuldade de se alimentar? Quais foram os piores impactos que vocês sentiram na emoção de vocês? Participa, que eu já leio aqui agora. Quero ouvir a opinião de vocês. Quero entender quais foram os impactos que aconteceram na emoção. Eu estou falando alguns aqui. A negação, o medo da morte. Teve um impacto que aconteceu também, e aconteceu em vários países, e aconteceu no Brasil, que foi um impacto tão forte emocional que causou compulsividade. Teve muita gente que, por conta do impacto emocional com todo esse processo da epidemia, saiu disparado, comprando muitas coisas com uma sensação falsa de que aquilo tinha uma proteção. As pessoas no desespero, aconteceu isso em 2 momentos no Brasil especificamente. Quando disseram, vai ter quarentena, vai precisar de isolamento social, muita gente correu para o supermercado e exagerou nas compras, não pensando no próximo. Faltou mercadoria num primeiro momento para muita gente, agora não, já está tudo abastecido, mas no primeiro momento as pessoas erraram por conta da insegurança interna e de ter uma falsa segurança de que ter muitas compras era protetivo. Isso é um impacto da emoção. O impacto de uma informação, de uma notícia, faz a gente ter comportamentos desconexos. Teve uma dada situação de uma mensagem que eu recebi de uma esposa desesperada, porque o esposo, quando soube que em alguns países estava faltando papel higiênico, ele comprou 1000 rolos de papel higiênico, numa tentativa de se sentir seguro e de não faltar material de higiene. Olha que ponto o impacto emocional chega. Pensa você ter 1000 rolos de papel higiênico, gastar um volume de dinheiro e tirar a chance de outras pessoas de adquirir esse produto de higiene. Teve outra situação impactante que realmente foi assustadora a partir do momento que começaram a divulgar as medicações possíveis que ainda estavam em estudo, que ainda estão sendo verificadas. Quando falaram o nome dessas medicações, que serve também para lúpus, para outras doenças, malária, e pacientes precisavam das medicações porque é de uso controlado. E aí as pessoas no desespero foram para as farmácias e compraram todas as medicações, deixando pacientes que precisavam para seu uso diário. Remédios de uso controlado, gente. Olha a que ponto o desespero chega. Olha a que ponto de impacto emocional as pessoas chegam. Olha só o quanto de prejuízo se tem. Tem pacientes nesse momento chorando, porque para controlar o lúpus e todo o processo de outras doenças que tem uso controlado com determinadas medicações, eles não têm essa medicação e eles estão passando sufoco porque não tem um remédio que é importante para a vida deles. E muita gente que comprou nunca vai precisar usar esse remédio, comprou com medo de talvez ter que precisar e não encontrar. E tirou a chance de um paciente real de uso contínuo de usar essa medicação. Por que as pessoas fazem isso, Verusca? Desespero, impacto psicológico. Cada informação que chega para cada um de nós cria um impacto na nossa emoção, fazendo com que a gente tenha atitudes impulsivas, irracionais muitas vezes. O que aconteceu especificamente com a compra do papel higiênico, as compras exageradas e a compra dos medicamentos que as pessoas não estão precisando, foi esse desespero e emocionalmente uma impulsividade não racional, não racionalizada. Porque se a gente parar para pensar, você não vai usar 1000 rolos de papel higiênico assim. Teve gente que chegou a comprar 300 sacos de 5 quilos de arroz. Você não vai usar essa quantidade, vai estragar. Então são coisas que o seu processo mental não processou. A informação foi tão forte, tão impactante para você, que te causou um desespero e você teve uma falsa sensação de segurança por você ter adquirido esses produtos. Porém, esses produtos vão estragar ou não vão ser úteis a você. Então, a importância da gente parar
E aí vai uma dica preciosa para você. São 11 horas, 5 minutinhos. Quando você tiver uma notícia impactante na sua vida, escutem bem, queridos. Quando você tiver uma notícia impactante em sua vida, para naqueles primeiros segundos, 10, 15, 20 segundos, respira e pensa naquela informação. Não saia atropelando nada, não saia impulsivamente, não saia de forma angustiada, porque as chances de você ter um comportamento impulsivo e errar são enormes. Evite tomar atitudes por impacto ou tomar atitudes por impulso. Nós precisamos pensar com calma, nós precisamos pensar raciocinando cada uma das etapas dos passos que nós precisamos dar. Então não seja impulsivo, tá bom? E você, qual foi o impacto que te chamou a atenção durante todo esse processo de pandemia? Coloca aqui, eu já leio direto para vocês. Marinês, qual foi o impacto que você teve, Marinês? Paula, Júlia, a Cláudia também, qual foi o impacto, Cláudia? A Cláudia é pastora também. Eu imagino também a Cláudia, o Paulo, a apóstola Ana Paula, a apóstola Elaine, que são pastores, imagino que também tiveram seus impactos, porque tem o seu impacto e o impacto que envolve sua igreja. O fato de precisar fechar a igreja foi um impacto. O fato de querer que ela seja aberta é um impacto. Quais foram os impactos? Coloquem aqui embaixo, que aí eu já leio com vocês. Que é o processo emocional, toda essa história. Eu tenho ouvido de muita gente que o impacto de morte, o medo de morrer tem sido muito grande. Mas e o seu impacto? Coloca aqui, que eu já leio para vocês, tá bom? Eu também tô com o telefone aqui, meu WhatsApp tá aberto aqui numa tela. Se você quiser mandar mensagens e não se identificar, pode mandar, que eu já leio agora, tá bom? É só mandar a mensagem, eu já leio aqui, e se não quiser se identificar, não precisa. Mas pelo menos você tira a sua dúvida, eu falo um pouco dessa questão impactante emocional. E amanhã eu vou falar sobre sofrimento, e aí eu vou falar de uma forma geral quais são as maiores causas do sofrimento humano, e aí é geral, não é só pandemia. Então se você quiser, assiste amanhã também, 10h30 da noite eu vou estar aqui falando sobre isso, tá bom? Mas hoje eu estou falando sobre o impacto da emoção. Nós captamos as informações de forma visual e auditiva, ou sinestésica, nós processamos essas informações e temos uma concepção sobre elas. Quando nós temos uma informação muito forte, não dá tempo de você fazer essa mecânica toda. A informação forte, ela te choca, então você paralisa. E aí, a sensação de angústia que você tem, você quer tirar ela da sua frente. Você quer arrancar essa sensação de angústia que é horrível. E aí nós começamos a ter uma série de comportamentos impulsivos na tentativa de tirar essa angústia. Por isso que nós precisamos parar para que a gente possa oxigenar nossa mente, respirar. Nós aprendemos a respirar de novo quando a gente quer ter um processo racional acontecendo. E aí sim, eu vou ter muito mais condições de poder processar e ver o que eu vou fazer e pensar e ter uma reação. Eu tenho visto pessoas terem reações alucinadas em desespero e isso não tem ajudado ninguém. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. Respira, sabe? Calma. A gente tem que entender que as coisas não estão sob o nosso controle. Nós sabemos que o único que pode controlar todas as coisas, permitir todas as coisas é Deus, mas nós não temos controle dessas coisas, mas nós temos controle do nosso processo racional. Quando eu consigo condicionar minha mente a parar, a respirar, a pensar, eu tenho muito mais acertos do que erros. Então é importante que eu treine a minha mente, condicione a minha mente ao receber o impacto, parar, pensar e raciocinar.
Outro impacto grande que tem acontecido, e eu também quero contar aqui para vocês, porque eu tô aqui para poder conversar e revelar tudo o que está acontecendo. Eu acho que quanto mais a gente pode ter essa troca, melhor. Outra coisa que está acontecendo é alguns profissionais de saúde serem hostilizados e alguns idosos serem hostilizados, às vezes maltratados nas ruas por conta do Covid-19. Como é que é isso? Por medo de pegar o vírus, algumas pessoas têm agido de uma forma muito negativa, ruim, tratado até mal pessoas que estão uniformizadas de branco ou pessoas de mais idade. Gente, isso é outro impacto emocional. O desespero humano começa a processar de uma forma que as pessoas não estão pensando o que elas estão fazendo. As pessoas que trabalham na área da saúde estão tentando salvar outras pessoas. Para pensar a importância de todas as pessoas que trabalham na área da saúde dentro de um hospital ou de um hospital de campanha. A importância para a vida humana, o quanto Deus usa essas pessoas para ser um canal de bênçãos, de saúde. E de repente essas pessoas, depois de horas esgotantes, cansadas, esgotadas pela situação, estão indo embora para suas casas para tomar um banho, às vezes dar uma cochilada e já ter que voltar no outro dia de manhã. Essas pessoas estão sendo hostilizadas na rua porque elas estão vestindo branco. Às vezes elas estão esgotadas, não tem nem onde trocar ali de roupa direito por conta de toda essa loucura. Olha que ponto o processo mental humano chega, que nós não possamos permitir que o nosso processamento mental haja pela impulsividade, pela emoção do momento. Nós precisamos ter movimentos racionais. E as pessoas de idade, tem muita gente que vive sozinha, que tem muita idade, e não tem quem vai fazer compras no mercado, quem vai numa padaria, e eles precisam sobreviver. Vai comprar comida como? E às vezes essas pessoas estão com muita dificuldade saindo pelas ruas porque não tem quem possa ajudar. Às vezes, num momento como esse, muita gente não quer ajudar, o que também é uma pena, porque essas pessoas precisam. E ainda quando saem na rua são hostilizadas. Graças a Deus, alguns hipermercados em diversas cidades brasileiras, achei bacana a iniciativa, inclusive eu quero parabenizar esses hipermercados que tiveram essa iniciativa, começaram a abrir seus hipermercados em horários diferenciados só para os idosos. E naquele período de horário diferenciado, só idosos entram no hipermercado. É uma forma de preservá-los, de protegê-los, aqueles que não têm quem possa ajudá-los. Que cada um de nós possa ter um pouco de amor pelo próximo. Que cada um de nós possa fazer a diferença na vida de uma pessoa. E você? Qual foi o impacto que tudo isso causou para você? O que pesou mais? Foi o medo da morte? Foi o fato de ver outras pessoas morrendo com essa pandemia? Foi o fato de ter a sua igreja fechada? Foi o fato de você ter que fechar seu trabalho? Foi o fato de você perder seu emprego ou ficar com medo de perder seu emprego? Responde aqui embaixo. Coloca aqui nos comentários, que aí eu já leio agora aqui com vocês. São 11 horas, 23 horas, 14 minutinhos. Estou vendo no reloginho aqui do lado. Estou ao vivo pelo Facebook. Se você ainda não compartilhou essa live que eu estou fazendo com vocês ao vivo, compartilhe. Quantas pessoas vocês conhecem que estão impulsivas? Quantas pessoas vocês conhecem que estão se atropelando, estão fazendo coisas sem sentido? Sabe outro impacto psicológico que aconteceu muito grave, na minha opinião? Pessoas que foram impactadas com essa notícia e aí começaram a não querer obedecer. Isso é bem grave, porque dentro da mente delas, elas tiveram um bloqueio mental por conta do impacto. Muitas informações ruins, negativas ao mesmo tempo, criam esse impacto em muita gente. E aí a pessoa não consegue avaliar o risco. E aí tem muita gente hoje chorando morte de entes queridos, porque não conseguiram processar, não fizeram por mal. Mas o desespero de viver uma situação diferente que nunca foi vivida,
pelo menos no Brasil não dessa forma. Eu sei que nós vivemos dengue, chikungunya, H1N1, influenza, nós vivemos muitas coisas, mas nada nem próximo de tudo isso que a gente está vendo no mundo. Ligar a televisão ultimamente tem sido assustador, a gente liga com medo de ver quais são as próximas notícias. Então, esse impacto todo tem trazido muitos comportamentos desconexos. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite, queridos, vamos ter até um pouco de calma com as pessoas que vocês convivem, porque por conta do desespero emocional e do impacto psicológico, muita gente não está raciocinando e está agindo de uma forma desconexa. Que tudo isso possa ser modificado, que tudo isso possa ser alterado com o tempo. Então a gente vai ter que ter um pouco de calma, de paciência. Tem muita gente que está agindo, sabe, de uma forma ruim, porque não conseguiu processar tudo isso na sua mente. São 11 horas e 16 minutinhos. Antes de eu terminar, deixa eu lembrar vocês o seguinte. Aqui na descrição do vídeo tem o meu celular. Eu já recebi, inclusive, algumas mensagens aqui. Vou tentar ler para vocês. E tem também o meu canal no YouTube. Se você quiser, eu falo sobre várias coisas lá. Eu não falo só de pandemia. De pandemia eu estou falando agora porque vocês estão pedindo. E eu procuro gravar ou fazer lives com todos os temas que vocês me pedem. É só me pedir e eu faço. Na medida do possível eu vou gravando. Então eu estou falando esses dias de pandemia porque as dúvidas são muito grandes, os processos da emoção são grandes. Então eu tenho tentado aí tirar essas dúvidas para vocês. Mas lá no meu canal você vai encontrar entrevistas, todas as entrevistas que eu participo de TV, todas que eu consigo colocar. Nem sempre eu consigo colocar tudo que eu faço, mas eu tento colocar a maioria das entrevistas para vocês assistirem. Eu coloco as lives, hoje inclusive coloquei várias. Essa live aqui eu vou colocar no meu canal no YouTube, Doutora Verusca. Quem quiser depois acessar e mandar para alguém, para você poder ajudar outras pessoas. Vamos nos unir para melhorar a qualidade de vida emocional das pessoas. Tem vários vídeos lá que falam sobre ingratidão, sobre pessoas que têm uma atitude parasita, pessoas fofoqueiras. Eu falo tudo isso lá. Gente, são temas que vocês me pediram, tá? Conforme vocês me pedem, eu tento explicar para vocês. Teve um jovem que me pediu tempos atrás, até para eu explicar sobre como pensa um processamento de uma pessoa emocionalmente falando, que tem uma atitude imbecil. Eu expliquei por que tem algumas pessoas que têm essa atitude considerada, né, na nomenclatura imbecil. Eu explico para vocês. Se você quiser entender como é, tem lá no meu canal. Eu explico sobre pessoas teimosas. Eu explico sobre vários perfis de carência, medo, caráter. Gente, eu explico muitas coisas. Eu tenho quase 500 vídeos no meu canal. Então, se você quiser, entra, tá aqui, ó. É só clicar nesse link que tá aqui e você assiste os vídeos que tem lá. Se tiver algum tema que não tenha, é só falar comigo, que vai ser um prazer eu poder te ajudar a gravar e a tentar conversar com vocês. Amanhã eu vou falar na live sobre sofrimento. Qual é o sofrimento que tem atingido você? Eu não vou falar só de pandemia, não. Eu vou falar de tudo. Qual é o sofrimento que tem te atingido? Tem atingido sua família? Tem atingido seu casamento? Qual é o sofrimento que tem atingido seu filho? Qual é o sofrimento que tem atingido seu ambiente de trabalho? Qual é o sofrimento que você precisa modificar na sua vida? Qual é o sentimento que tem feito você não caminhar? Amanhã é a sua chance de ter informações, obter oportunidades para mudar isso. Que tal você convidar alguém amanhã? Você sentir no coração que alguém possa te ajudar, que alguém possa conversar. Eu vou estar aqui, no que depender de mim, vou conversar ao vivo com vocês e depois eu coloco nas redes sociais. É muito importante a participação de vocês, tá bom? São 11 horas 19 minutinhos e eu quero finalizar essa live com o seguinte. Eu sei que os impactos da vida sempre vão acontecer. Vai chover para bons e maus. Nós sempre vamos ser surpreendidos com coisas e adversidades que nem imaginávamos. Quem imaginava que a gente ia passar por uma situação dessa em 2020?
Quem imaginava que a gente ia passar por uma situação no mundo tão complicada? Mas a gente tem que ter consciência de que essas coisas podem acontecer. Mas com fé, com esperança, com vontade, com estratégia, com determinação e com amor, nós podemos vencer todos os desafios. Quando nós aprendemos a amar cada um da gente, né? Porque para amar o outro eu preciso me amar primeiro, eu preciso me amar, aí eu amo outras pessoas como eu me amo. Quando a gente ama o ser humano e a gente ajuda e faz um pouquinho, tudo muda. Por mais que seja uma situação difícil, nós aprendemos grandes lições. Eu confesso que eu tenho visto a cada dia grandes histórias. Num momento tão difícil de dor no mundo, onde as pessoas choram os seus entes queridos, nós também temos muitas lições. O quanto é importante nós demonstrarmos afeto e amor por aqueles que a gente ama. E que o afeto, o amor é muito mais do que um gesto, um comportamento, um toquinho no ombro, um toque de mão. Amar um outro ser humano, ajudar um outro ser humano é muito mais do que simples cumprimentos. Que nós possamos a cada dia mais nos doar, que nós possamos cada dia mais ter fé, que nós possamos fazer a diferença nesse mundo, porque isso tudo vai passar, gente. Em algum momento, não sei quando, a gente não tem domínio sobre todas as coisas, mas em algum momento, tudo isso vai passar. E o que vai deixar dentro de cada um de nós? O que vai deixar de experiência, de mudança de vida, de mudança emocional, de administração aí de emoções? O que vai deixar de lição dentro de nós? Que nós possamos pensar nisso tudo. Vamos amar mais, vamos ser solidários, vamos aproveitar melhor do nosso tempo, vamos rever nossas prioridades. Eu tenho certeza que se a gente fizer essa reflexão, a gente vai construir uma nova história muito em breve. E aí, muitas coisas diferentes podem acontecer. Eu sei que depois de todas as tempestades, vem a bonança. Que cada um possa conquistar o seu momento de calmaria. Que vocês tenham fé e que vocês saibam agradecer a Deus pelo fato de estarem vivos e de poder ter força para ajudar o próximo, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe muito vocês, muito obrigada por todos os corações que vocês mandaram aqui, por tudo que vocês curtiram, compartilharam, compartilhe essa live, ajude o próximo, vamos melhorar a qualidade de vida emocional das pessoas. E depois eu vou colocar aqui o flyer da Abrave, Brasileiros Voluntários, para você poder também divulgar e a gente possa aí ajudar tantos que precisam, em tantas áreas multiprofissionais que precisam de ajuda. E se você é um profissional de saúde ou de educação, ou é um brasileiro que quer saber como ajudar, se você é um pastor, uma pastora e quer ajudar, que tal se cadastrar? Eu vou deixar o link aqui para vocês realizarem o cadastro e a gente poder aqui juntos fazer a diferença nesse mundo. Beijo, gente. Até amanhã falando de sofrimento. Quer saber como administrar o sofrimento que acontece na sua vida? Tem alguma coisa que está te fazendo sofrer? Tem alguma coisa que está fazendo algum ente querido seu sofrer? Venha participar da live comigo amanhã, 10h30 da noite. Traga mais pessoas. Tenho certeza que a sua vida não será a mesma. Tchau, gente. Até amanhã.